Foi lido no início desse culto pelo pastor Jonas Abadil, Hebreus capítulo 12, versículos 1. E eu quero repetir também a parte A do versículo 2, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quero orar com você, quero orar por você, quero orar com a sua família. Pai, nesse momento, oramos a Ti agradecidos por estarmos aqui na casa do Senhor mais uma vez, para transmitir este culto online, culto de ensino da palavra do Senhor, onde estaremos transmitindo aqui com graça dada pelo Senhor, com poder, com autoridade, com entusiasmo, com alegria, com unção, e que esta palavra, que é viva e eficaz, possa achar guarida em cada coração, e que realmente sejamos levados à piedade, sejamos levados pela Tua palavra ao pé da cruz. É o que nós te pedimos, já agradecidos no nome de Jesus. Quero aqui agradecer por você abrir as portas da sua casa para estarmos aí falando, ministrando, ensinando a palavra de Deus. Os dias são dias preocupantes, são dias difíceis, são dias trabalhosos, são dias de preocupações, mas também eu creio e eu acredito que são dias que estamos aproveitando para levar a nossa família a Deus, para levar a nossa família à piedade. O que diz o nosso texto nos dá base para desenvolvermos aqui um raciocínio. E a meta final da criação de filhos cheios da palavra é justamente levar nossas famílias a amarem a Deus. E nós precisamos aproveitar esses dias para levarmos a família, para levar a família à piedade, levar a família a Deus. Nada espetacular, nada sobre-humano, apenas regular e consistente adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E os resultados, eles podem ser extraordinários. Nós vamos ver aqui, durante estas semanas vindouras, 4 pais. Sim, pais que viveram uma vida cheia de Deus, cheia da palavra de Deus. 3 pais no Antigo Testamento e 1 pai no Novo Testamento. Nós vamos ver a vida de Jó, que levou a sua família, apresentou a sua família, os seus filhos, levou a sua família, os seus filhos à piedade por meio da oração. Justamente por meio da oração. Nós vamos ver aqui a vida de Noé, que levou a sua família à obediência. Vamos ver Abraão, que levou a sua família à liderança. E José, que levou a sua família, sim, à persistência. Então, a semelhança encorajadora é que todos estes homens foram poderosamente usados por Deus, apesar de suas imperfeições, fracassos e lutas. Quem é que não tem as suas imperfeições, fracassos e lutas? Eles não foram diferentes de nós. Nós não somos diferentes deles. Não é maravilhoso que o nosso Deus perfeito não espere perfeição antes que Ele possa ser servido de uma maneira poderosa? Sim. Não é surpreendente que Ele queira usar a cada um de nós para a sua glória? Por causa disto, é com grande alegria que nós podemos nos esforçar, sim, como maridos e pais, para nos tornarmos
tudo que Deus nos chama a ser. E até mesmo quando, às vezes, nós falharmos, nós conseguimos recomeçar novamente através da purificação e do perdão. Então, mesmo que você tenha fracassado, recomece. Assim, todos os dias se tornam o seu presente de um novo e maravilhoso começo. Saiba você, papai, que apenas Deus é um Pai perfeito. Somente Deus é um Pai perfeito. Como nós que somos tão imperfeitos, começamos até mesmo a executar uma das tarefas mais difíceis da vida. Qual é, pastor Baltazar? De criar filhos. Como nós que somos tão imperfeitos, começamos até mesmo a executar uma das tarefas mais difíceis da vida, criar filhos. Ei, nós começamos vendo o grande Deus como Ele é, e então no poder do Espírito o imitamos. Embora nós algumas vezes falhemos como seus aprendizes, nós sempre podemos levar as nossas famílias ao Pai perfeito. O Pai perfeito seria alguém que sabe tudo sobre você e ainda assim o ama. O Pai perfeito sempre estaria ao seu lado. Ele seria grande o bastante para qualquer coisa e jamais lhe decepcionaria. Claro que essa descrição, caros ouvintes, só pode se ajustar a uma pessoa: Deus, o Pai, como foi revelado por Cristo, seu amado Filho, conforme nós podemos ver em João 1,18. Jesus nos apresentou a Ele como nosso Pai perfeito. Então, primeiro, eu quero que você saiba: Deus, nosso Pai, vê tudo. O que diz a Bíblia? E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Quando você tem medo de não saber o suficiente para conseguir fazer o que tem que ser feito, lembre-se como quem você trabalha. Lembre-se com quem você trabalha. Nada escapa à observação do nosso Pai Celestial. Jesus nos chama de nosso Pai que vê em secreto. Sempre que nós mantemos as nossas ações caridosas em segredo, as orações como um ato privado de adoração, ou o jejum como algo estritamente entre nós e o Senhor, ei, o nosso Pai perfeito vê e nos recompensará adequadamente. Os olhos do Senhor sempre estarão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Está na Bíblia. Porém, muito embora nós falhemos para com Ele, às vezes, Ele ainda nos ama. Ei, que conforto ter Deus como nosso Pai perfeito e saber que Ele está do nosso lado. Ele está do meu lado, Ele está do seu lado. Fique tranquilo, caro ouvinte. Deus, nosso Pai, vê tudo. Ele vê. Como eu já disse aqui, posso repetir. Ele vê a sua preocupação. Ele vê o seu sofrimento. Ele vê as suas lágrimas. Ele vê a sua necessidade. Ele vê o seu trabalho. Ele vê o que você está passando dentro de casa, nessa quarentena. Ele vê. Ele vê. Segundo, Deus, nosso Pai, é todo provedor. A nossa maior preocupação hoje, é claro, é ter as nossas necessidades supridas. Mas Deus me traz aqui para te dizer que além dele ver, que eu acabei de dizer que Deus, nosso Pai, vê tudo. Ei, eu estou dizendo que Deus, nosso Pai, é
todo provedor. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Quando você se sente completamente inadequado, lembre-se que nós somos convidados a nos aproximarmos de nosso Pai supridor, cujos recursos são ilimitados. Você tem encontrado e entrado em comunhão com o nosso Pai de misericórdia? Oh, quanto Ele ama você! Oh, quanto Ele ama você! Oh, quanto Ele ama você! Está supremamente do seu lado. Saiba disto. É só você confiar, é só você crer, é só você buscá-lo. Eu recebi nesta tarde um vídeo de um irmão aqui do estado de São Paulo, aonde de carro foi filmado e por uma distância muito longa ele filmou, e uma multidão separada, claro, muitas pessoas ajoelhadas nas calçadas, nas portas dos comércios, orando, buscando a Deus, com certeza por provisão. Eu estou te dizendo que Deus nosso Pai é todo provedor. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ei, fique tranquilo, Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Estou te dizendo também que Deus, além de ver tudo, além de ser provedor, Ele é todo poderoso. Deus, nosso Pai, é todo poderoso. Que diz a Bíblia em Hebreus 12:9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Ei, Ele é o Todo-Poderoso, a quem nós devemos reverência, a quem nós devemos amor, a quem nós devemos obediência, a quem nós devemos temor, a quem nós devemos devoção, porque Deus, nosso Pai, tudo vê, é provedor e é todo-poderoso. Este Pai é poderoso, e nós devemos, portanto, confiar em sua força para livrar-nos, até mesmo durante os tempos de correção. Ou você acha que nós não estamos vivendo em tempos de correção? O Pai corrige a quem Ele ama. Isso é natural de todo pai corrigir. A correção sempre visa o bem. Nosso Pai perfeito é capaz de tornar-nos vitoriosos, porque Ele é grande o suficiente para qualquer coisa. Ei, se há porventura aquele sentimento dentro de você que Deus está te corrigindo, é porque Ele é todo poderoso e Ele pode nos corrigir sim, e Ele sabe usar a vara correta para corrigir a quem Ele quer. Deus tudo vê. Estou te dizendo que Deus nosso Pai vê tudo. Deus nosso Pai é todo provedor. Deus nosso Pai é todo poderoso. E Deus nosso Pai nunca falha. Olha só o que diz a Bíblia: Pai das luzes, em quem não pode existir variação e sombra de mudança. Tiago 1:17, parte B. Então, quando você sente que tem falhado outra vez, lembre-se que Ele nunca falha. Lembre-se que Ele nunca falha. Eu posso até falhar, você pode até falhar, mas lembre-se, ei, Ele nunca falha. Pai das luzes nos lembra que o nosso Deus é o Criador do sol, da lua e das estrelas, conforme está lá em Gênesis capítulo 1. Porém, diferente destas luzes
que estão sujeitas ao movimento e à mudança. A incrível verdade é que o nosso grande Deus é imutável. Imutável. Ele nunca pode ser qualquer coisa menos do que a perfeição absoluta. Em linguagem corrente, isso significa que Ele é o Pai que nunca nos deixará na mão. Ei, você pode se alegrar com isto? Ele é o Pai que nunca nos deixará na mão. Portanto, nós podemos descansar constantemente, conforme colocamos todas as nossas esperanças em nosso Pai seguro. Ei, estamos vivendo momentos de luta? Estamos vivendo momentos de privacidades, sim, dentro de casa, enclausulados. Estamos vivendo momentos de quarentena? Estamos vivendo, quem sabe, momentos de escassez? Estamos, mas eu estou aqui, Deus me trouxe aqui para te dizer, descansa no Senhor. Podemos descansar constantemente, conforme colocamos todas as nossas esperanças no nosso Pai seguro. Coloca as suas esperanças em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deleita-te também no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ei, este é o nosso Pai que nunca falha. Ei, nós devemos imitar a Deus e aqueles a quem Ele usa como exemplo. O que diz lá em Efésios 5:1? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Assim, caros irmãos, nós temos feito uma parceria com o nosso Deus perfeito, e nós podemos realizar tudo o que Ele nos chama para fazer, para ajudar-nos a saber como. Ele nos tem dado a sua palavra, para coletarmos percepções de outros pais, que fizeram as coisas de maneira de Deus, especialmente os pais da palavra. E nós vamos ver 4 hábitos piedosos para imitarmos, como foram demonstrados na vida ou nas vidas destes modelos bíblicos: Jó, sim, Noé, Abraão e José. Agora, como Deus, através das lentes da Escritura, retrata estes homens do passado, que eram cheios da palavra? Quando Ele tirou as suas fotos, quais imagens se destacaram claramente? Eu fico feliz em dizer que os maravilhosos hábitos deles não estão desatualizados, não, mas podem ser seguidos por nós no século 21. Também podem sim ser seguido por você. 4 homens, 4 métodos, 4 exemplos. Deus é tão bom. Ei, Ele nos diz o que fazer e depois nos mostra como fazê-lo. Você pode estar preocupado, despreocupa. Deus é tão bom, Ele nos diz o que fazer e depois nos mostra como fazê-lo. Ei, Ele então provê a sua graça e o encorajamento para que saiamos e imitemos as mesmas características piedosas. Assim, enquanto você ouve esta palavra poderosa, nós podemos analisar cuidadosamente, minuciosamente, o que eles fizeram, e depois pedir ao Senhor que o guie a fazer o mesmo. Pastor Baltazar, eu já não sei mais o que fazer. Calma, eu vou te dizer como é que você deve fazer. Ei, eu estou te dizendo que o que eles fizeram e depois, você pode pedir ao Senhor que o guie a fazer o mesmo. Nós podemos ver com Jó, como é que Jó modela a oração. Eu fico encantado com a forma que Jó modelou a oração.
A preocupação de Jó com seus filhos. O livro de Jó, meus irmãos, talvez seja o livro mais antigo do mundo. Sim, provavelmente é a visão mais clara do mundo espiritual. Do lado espiritual da criação de filhos. E da proporção cósmica dos conflitos que nós enfrentamos como pais. Quem é que não enfrenta um conflito como pai? Então, do exemplo de vida de Jó, nós podemos aprender a como copiar o seu hábito de oração. E pelo poder do Espírito de Deus, começarmos a fazer disto algo que caracteriza as nossas próprias vidas. Primeiro, nós podemos ver que Jó orou pelas atividades de seus filhos. Deus está nos dando a grande oportunidade de conhecer melhor a nossa família. Deus está te dando a grande oportunidade de você conhecer melhor os seus filhos, a sua casa. Diz a Bíblia em Jó: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Capítulo 1, versículo 5. Você encontra esse versículo. Então note aí, caros irmãos, que estas palavras, dias de seus banquetes. Guarde bem estas palavras, dias de seus banquetes. Isso indica, irmãos, que Jó acompanhava seriamente a vida de seus filhos. Ele sabia o que se passava na vida deles. Seu ciclo de visitas à casa, as festas, as confraternizações e assim por diante. Ele estava em contato diário com e onde eles estavam e para onde eles estavam rumando. Ei, Jó acompanhava os seus filhos em seu coração, porque ele tinha uma piedosa preocupação e amor por eles. Você e eu nunca oremos efetivamente por aqueles que não estamos regularmente ou que não estão regularmente em nossos corações. Sabe a quem eu oro? Eu oro a Deus. Sabe para quem eu oro? Eu intercedo, eu rogo, eu suplico para aqueles que estão regularmente em meus corações. Então você acompanha a vida de seus filhos desta mesma maneira. Parte da amizade é compartilhar o que está acontecendo em nossas vidas. Se os nossos filhos se tornam nossos irmãos e irmãs em Cristo, o próximo passo é a amizade. Nós mantemos o contato pelo amor. Quando separados, nós compartilhamos seus dias de alegria, orando por eles. Isso é fantástico, isso é lindo demais. Nós pedimos para que eles nos mantenham informados, de maneira que nós saibamos o que podemos pedir que o Senhor faça. Então esta aproximação, caros irmãos, só é obtida por meio de uma amorosa amizade que eles têm experimentado com você. Ei, Deus preparou estes dias para que esta amizade aprimora, para que esta amizade consolida, para que esta amizade cresça. E você, pai, agora pode fazer como Jó, interceder, decorrido o turno de dias de seus banquetes. Primeiro, eu estou te dizendo que Jó orou pelas atividades de seus filhos. Segundo, Jó ora, e Jó orou pela pureza dos seus filhos. Veja a preocupação. Chamava Jó a seus filhos e os santificava.
chamava Jó a seus filhos e os santificava. Jó buscou seriamente a consagração pessoal de seus filhos. Isto fala do seu papel sacerdotal à frente da sua família. Você nunca teve a oportunidade de exercer o sacerdócio dentro da sua casa, como você está tendo a oportunidade de exercer o sacerdócio. Ei, ele foi a Deus buscando a pureza deles diante do Senhor. Nós igualmente precisamos conhecer os nossos filhos e buscar a santificação deles. Como pais, nós deveríamos falar para os nossos filhos quando eles estiverem fora da linha, imodestos, indo na direção do pecado e assim por diante. Então, homens cheios da palavra, homens que exercem o verdadeiro sacerdócio, que realmente é sacerdote, cheios da palavra, conhecerão o estado espiritual de seus filhos e se preocuparão seriamente com o crescimento deles à semelhança de Cristo. Ou você não tem se preocupado, ou você não tem acompanhado os seus filhos. Ei, como você pode fazer isto? Pedindo ao Senhor que o torne sensível às lutas, preocupações, medos e expectativas deles. E então, depois que você tem lembrado e orado a respeito destas áreas, pergunte aos seus filhos como você pode encorajá-los e apoiá-los melhor. Isto abrirá um novo nível em sua relação com eles. Você se preocupa com a consagração dos seus filhos? E o que dizer da sua esposa? Então peça ao Senhor que abra a sua palavra para você, por eles, nesse contexto sacerdotal. Você é o sacerdote do lar. Então Jó, ele orou a Deus, apresentando seus filhos, santificando seus filhos, levantando-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Ele orou pela relação de seus filhos com Deus. Eu estou te dizendo que primeiro Jó orou pelas atividades de seus filhos, decorrido o turno de dias de seus banquetes. Segundo, Jó orou pela pureza de seus filhos, chamava Jó a seus filhos e os santificava. E terceiro, Jó orou pela relação de seus filhos com Deus. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Ei, Jó seriamente se ofereceu a Deus como um intercessor por sua família. Será que eu tenho sido o intercessor pela minha família? Será que você tem sido um verdadeiro intercessor pela sua família? Sem falta, todas as manhãs ele se levantava para oferecer sacrifícios a favor dos seus filhos. Este hábito não era só conversa, era ação. A oração parece muito com segurar algo para alguém que nós amamos e garantir que isso será guardado cuidadosamente. Você se ofereceu a Deus como intercessor por sua família? Aproveite esse tempo. E se apresenta a Deus, se ofereça a Deus como intercessor pela sua família, pela sua casa. Jó orou pelo coração de seus filhos. Olha o que diz o texto. Pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó seriamente olhava a sua família da perspectiva de Deus. Este pai piedoso estava tão vitalmente interessado pela vida espiritual interior de seus filhos, que ele clamava a Deus por eles. Você começou a fazer isto, pai?
Você começou a fazer isto, pai? Clamar a Deus pelos seus filhos? Jó se manteve atento às constantes pressões do mundo, à carne e ao diabo. Ele desejava filhos puros, uma família santa e fortes adoradores do Deus Todo-Poderoso. Ele observou diligentemente a vida deles, tentando vê-los do lado de dentro. Da mesma maneira, nós deveríamos algumas vezes olhar os nossos filhos como eles estão ou como eles serão, em vez de como eles são agora. Como eles serão? Afinal de contas, meus irmãos, Deus faz isso por nós. Em Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 6, a gente pode ver isto. Estar assentado com Cristo, lá no texto se refere a nossa futura condição glorificada. E o Senhor se relaciona conosco nesta base, nunca fazendo vista grossa ao pecado, mas sempre vendo-nos como nós seremos pela sua graça. Você compassivamente vê os seus filhos como eles se tornarão, ou apenas no presente imaturidade deles? Como é que você vê o futuro dos seus filhos? Como é que você está vendo o futuro dos seus filhos? Você já está orando pelo futuro dos seus filhos? Você já está clamando a Deus pelo futuro dos seus filhos? Você já está intercedendo a Deus pelo futuro dos seus filhos? Como é que você está vendo o futuro dos seus filhos? Há um futuro promissor? Depende de você, papai, interceder, rogar. Depende de você, papai, aconselhar. Depende do seu grau de amizade, de liberdade dentro de casa, em instruir, em ensinar, em até mesmo corrigir. Ei, Jó nunca parou de orar pelos seus filhos. Jó nunca parou de orar por seus filhos, não. Diz aí, assim o fazia Jó continuamente. A última parte do versículo 5 do capítulo 1. Assim o fazia Jó continuamente. Jó seriamente persistiu em seu ministério de oração por sua família. Ele foi um grande pai, porque ele perseverou em oração durante todo o tempo de suas vidas. O caminho para o sucesso em qualquer esforço é começar e não parar. O caminho para o sucesso em qualquer esforço é começar e não parar. Comece logo a orar pelos seus filhos, a interceder pelos seus filhos, a clamar a Deus pelos seus filhos, a ver o futuro dos seus filhos, a programar o futuro dos seus filhos. Ei, Jó não somente começou a acompanhar as vidas dos seus filhos, oferecendo orações de intercessão ao longo do caminho, mas ele também não pararia. Não, portanto, ele estava pronto para a morte inesperada de seus filhos, porque ele tinha preparado-os diariamente para isto. Você começou? Continue. Você parou? Comece novamente. Ei, eu estou te pedindo. Ei, você começou? Continue. Você parou? Comece novamente. Pois da palavra serão como Jó, que intercedeu seriamente por sua família. Pais da palavra, pais que amam a palavra, pais que temem a palavra, pais que lê a palavra, pais que oram a palavra, serão como Jó, que intercedeu seriamente por sua família. Ele tinha estes 5 objetivos. Primeiro, Jó acompanhou o que estava acontecendo na vida de seus filhos. Você sabe o que o seu filho lê? Você sabe o que o seu filho ouve? Você sabe o que o seu filho vê? Ei, Jó acompanhou o que estava acontecendo na vida de seus filhos. Segundo, Jó se preocupou com a consagração pessoal de suas vidas. Será que nós temos preocupado com a consagração pessoal da vida dos nossos filhos? Terceiro,
Jó pessoalmente permaneceu como um sacerdote de sua família por oferecer sacrifícios pelos pecados em geral. Ei, Jó, em quarto lugar, não somente olhou para a aparência deles, mas em seus corações. Em quinto lugar, Jó continuamente observou a sua família com persistência espiritual. Pais piedosos, afinados com as Escrituras, conhecerão a seus filhos profundamente, pessoalmente e diretamente. Eles estarão envolvidos em assegurar que eles permaneçam puros e estarão prontos para buscar o arrependimento e a restauração de seus filhos conforme a necessidade. Pais piedosos olharão as atitudes do coração e nunca pararão. Eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família, e na terça-feira próxima que vem, nós vamos ver aqui Noé, que modela a obediência. Noé modela outra faceta do pai cheio da palavra, porque ele obedeceu. Você alguma vez já desejou saber como Noé fez isto? Terça-feira que vem. Terça-feira que vem. Todas as outras famílias da terra haviam perdidos, ou havia perdido seus filhos, pois todos foram perdidos, literalmente. Mas os filhos de Noé não foram. Os filhos de Noé não foram. Ei, terça-feira que vem, não perca por nada. Noé modela a obediência. Jó modela a oração. Terça-feira que vem, Noé modela a obediência. Ei, eu quero orar pela sua casa, quero orar pela sua família, quero orar pelo seu lar. Momento é realmente de união, de unidade. Família é a célula de Deus para uma sociedade forte. Nós vamos sair muito mais fortalecidos. Nós vamos sair desta situação do Covid-19 muito mais preparados, prontos, maduros, experientes, amorosos, amando mais a Deus, amando mais a nossa família. Ei, é a forma que Deus cura a terra e converterá o coração do pai ao coração do filho, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós vamos sair mais fortalecidos, nós vamos sair mais abençoados, nós vamos prosperar muito mais. Prepara para uma grande prosperidade na sua casa. Prepara. Eu falei alguns dias atrás que haverá um derrame de prosperidade, um derrame de bênçãos materiais. Sim, porque está acontecendo uma união, uma unidade dentro de casa, uma coesão, um entendimento, uma compreensão, um perdão. E a terra está sendo curada e ela vai prosperar muito. Tudo que nós temos de bom, de bonito, sofisticado e caro, é tirado da terra. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Haverá uma prosperidade como nunca houve sobre a face da terra. É verdade. Pode anotar. Eu já falei outro dia para você anotar. Anote. Haverá uma prosperidade como nunca será derramado sobre a face da terra. Uma prosperidade como nunca. Você será próspero, pai. Una mais esta família. Ame mais esse filho. Interceda mais por esse filho. Ei, eu estou te dizendo que se você começou a orar, interceder, rogar, continue. Se você parou, comece novamente. Pois da palavra, os pais da palavra serão como Jó, que intercedeu seriamente por sua família. Estes 5 objetivos, Jó acompanhou o que estava acontecendo na vida de seus filhos.
Jó se preocupou com a consagração pessoal de suas vidas. Jó pessoalmente permaneceu como um sacerdote de sua família para oferecer sacrifícios pelos pecados em geral. Jó não somente olhou para a aparência deles, mas em seus corações. E Jó continuamente observou a sua família com persistência espiritual. Pais piedosos, afinados com as Escrituras, conhecerão seus filhos profundamente, pessoalmente e diretamente. Você não conhecia como está conhecendo profundamente, pessoalmente e diretamente os seus filhos. Parabéns, papai, parabéns, papai, parabéns, papai. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento oramos a Ti agradecidos pela vida de todos quantos nos ouviram hoje, agora, e também por aqueles que estarão nos ouvindo posteriormente. Todos sejam de igual modo alcançados pela Tua palavra, e que haja paz dentro desta casa, que haja entendimento dentro desta casa, que haja compreensão dentro desta casa, que haja fartura dentro desta casa, que haja abundância dentro desta casa, porque nós pregamos nesta noite que o Senhor é um Deus que tudo vê. O Senhor é um Deus, é um Pai provedor, é um Pai poderoso, e é isto que nós queremos viver, e ter esse relacionamento com este Pai que tudo vê, com este Pai provedor e com este Pai todo-poderoso. Continua, Senhor, abençoando cada casa, cada família, e tira, Senhor, esta preocupação excessiva do coração desse Pai. Esta família será alcançada, esta família será unida, esta família será abençoada, esta família será perdoada, esta família será salva. Salva esta família. É o que eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus, para a Tua glória. Todos podem dizer amém? Amém, amém.